Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o seu canal A Palavra Responde. Hoje é dia do nosso quadro Respostas e nele, vocês sabem, respondemos as perguntas que nos são enviadas pelos irmãos, amigos e todos aqueles que têm uma curiosidade ou uma dúvida acerca da Palavra de Deus. E lembrando também que daqueles 4 cliques maravilhosos que você pode usar para investir no nosso canal. Inscreva-se no canal, ative as notificações para acompanhar tudo que nós postamos, não só do quadro de respostas, do Pão Nosso de Cada Dia, o bate-papo com os pastores e tantas outras coisas. Não se esqueça também de curtir os vídeos e compartilhar com os seus amigos, tá ok? E assim você vai nos ajudar poderosamente. Muito bem, temos uma pergunta para hoje, vamos trabalhar. E quem mandou a pergunta para nós hoje? Quem mandou a pergunta foi o Ricardo Barbosa. Ricardo Barbosa, e qual a pergunta do Ricardo? O cristão pode ouvir rock? O cristão pode ouvir rock? Evidentemente, estou entendendo que a pergunta do Ricardo se refere ao rock secular, porque o cristão é óbvio que não há problema nenhum em nós participarmos dele. Eu mesmo gosto de alguns grupos aí, ouvi muito no passado, década de 80, tinha o Petra, não sei quantos conheceram o Petra, eu gostava demais daquele grupo lá. E se você procurar no YouTube você vai achar. Mas eu vou mudar um pouquinho a pergunta do Ricardo. Eu vou responder de maneira diferente. Vou colocar assim, ó, o cristão e a música secular. Porque não é só rock que é a música secular. Tem toda uma linha de gêneros musicais aí seculares, né? Toda uma produção aí que não tem a ver com os cristãos. Então vamos pensar na música como um todo. O cristão pode ouvir a música secular? Como é que fica essa relação? Vamos falar sobre esse tema nesse enfoque. Esse assunto não é novidade no meio dos cristãos. De vez em quando ele volta, né? Ou seja, é um assunto recorrente. Só que ele vem em ondas. Vem, depois desaparece, volta novamente. E eu fiquei me lembrando da década de 80. Na década de 80, eu participei de um acampamento de jovens, onde nós tivemos vários estudos sobre música secular. E houve uma endemonização ali da música. Vários aspectos negativos foram mostrados. Foi uma época, eu não sei quantos passaram por isso, que se falou muito em mensagem subliminar, tocar a música ao contrário, tinha mensagem assim e assado. E mostraram isso pra gente, falaram bastante sobre essa questão, resultado disso tudo. LPs foram quebrados, fita cassete foram destruídas. Você não sabe o que é LP, o que é fita cassete? Os novinhos não sabem, talvez não saibam, né? Mas tá aí, o disco vinil tá de volta aí, né? Muita gente tem visto o disco vinil. É isso aí, LP é o disco vinil. Só que foi um movimento assim de muitos extremos. E depois passou aquela febre. E tudo que é movimento que é baseado em extremos, ele deixa alguns erros como legado para o povo de Deus. Depois vieram outras ondas, veio o gospel e cada uma delas trouxe os seus exageros, sempre nos extremos. Então isso aqui só para introduzir, para que não é assunto novo, é assunto já antigo. Música, queridos. Vamos começar a falar sobre a origem da música. Onde a música começou? No reino celestial, no reino de Deus. Então, a princípio, vamos voltar que antes da criação do homem ainda, só havia música no reino de Deus. Portanto, uma música inteiramente com influência divina. Nada fora disso. Mas um evento ocorreu ainda na região celeste. E esse evento foi o quê? A rebelião de Lúcifer. E Lúcifer é apontado por alguns como aquele que era responsável pelo louvor nas regiões celestes. Independente dele ser ou não o responsável pelo louvor, né, pela música ali nos céus, a verdade é que após a rebelião, nós temos uma polarização entre as hostes espirituais. Nós temos aquelas que são fiéis a Deus, temos o reino de Deus e passamos a ter o reino das trevas liderado por Satanás. Porém, não parou aí o evento. Esse evento se estendeu para a terra. Como? A queda do homem. Porque Satanás, então, ele vai enganar Adão e Eva e o homem também sai da presença de Deus, cai da presença de Deus. Então aquilo que foi polarizado no mundo espiritual, agora também vai ser polarizado aqui no reino terrestre. E a gente vai perceber isso
com Caim e Abel, por exemplo. Quando Caim mata o seu irmão Abel, se estabelece ali duas linhagens, a linhagem santa e a linhagem ímpia. Duas linhagens diferentes, uma permanecendo diante de Deus e uma se afastando da presença de Deus. Olha o que fala em Gênesis 4:26, por exemplo. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então, a partir de 7, nós lemos que fica claro que se começa a invocar o nome do Senhor. Então, nós temos uma linhagem santa e temos uma linhagem ímpia. Isso fica muito claro nas Escrituras. E é dessa linhagem santa, inclusive, que vai vir, o Messias. Aquela genealogia que é registrada por Mateus, registrada por Lucas, é dela que vai nascer Jesus Cristo lá, muitos séculos à frente. A presença da música no meio dos ímpios, ela ganha destaque quando nós lemos Gênesis 4:21. Olha o que diz esse texto. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Então Jubal era um descendente de Caim, portanto da linhagem ímpia. E ele é o pai, diz aqueles que tocam harpa e órgão. Então perceba que além da música, já no comecinho aqui dos primeiros tempos, já haviam também os instrumentos musicais, certamente utilizados tanto pelos santos quanto pelos ímpios. As duas linhagens faziam uso de instrumentos musicais. Até aí, sem problema algum. Então vamos recapitular o cenário da música. Tudo o que aconteceu aqui. Nós temos a origem da música no reino celestial. Eu vou colocar para vocês aí, agora um desenho. Aparece esse desenho que está na tela e acompanha comigo, A música como origem celestial, depois nós temos aí a queda de Lúcifer, tá? E com a queda, então veja que polariza a música. Nós temos a música divina, a música de adoração, por assim dizer, e do outro lado a música profana. Quando existe a queda do homem e a polarização da raça humana em duas linhagens, a mesma coisa acontece com a música. A parte ímpia vai seguir a adoração profana e a parte que vai servir a Deus, a música sagrada. Então, essa divisão dentro do quadro. Nessa tela aí, coloquei um outro desenho, onde nós vamos falar do quê? Das influências sobre a música. Então, perceba que com isso nós temos duas fontes de influência sobre a música no mundo. Isso não tem como a gente não perceber essa mudança aqui no cenário terrestre. Então, as fontes de inspiração. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da fonte de inspiração da música. E aí, Jesus nos ensina um princípio muito interessante, que pode nos ajudar nessa questão. Olha o que ele diz em Lucas 6:43 ao 45. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Então, olha, Jesus está falando aqui de homem bom e homem mau, árvore boa e árvore má. Quem é o homem bom? Jesus vai falar um pouquinho à frente, nesse mesmo capítulo. Quem é o homem bom? Ele fala que é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, ou seja, sobre os princípios da palavra. E o homem mau é aquele que não faz isso. Então, de novo, nós estamos diante da polarização. A linhagem que serve a Deus, que obedece a sua palavra, e a linhagem que não segue esses princípios. É a mesma situação que Jesus está falando aqui. Ele está dizendo aqui o seguinte, que cada um vai produzir frutos conforme a sua natureza. Guarda bem esse detalhe. Cada um produz aquilo que lhe é próprio. Então, a gente percebe o seguinte aqui, que a música ela é qualificada pela fonte. Quem vai dizer se a música é boa ou ruim é a fonte, é de onde ela vem. Essa é a primeira questão muito importante. Agora, vamos pensar o seguinte, nós sabemos que a linhagem santa vai produzir então adoração, música sagrada que tem a ver com o reino de Deus, de uma maneira geral. Mas e do outro lado? Alguém pode produzir alguma coisa boa nessa linha? Aqueles que não pertencem ao povo de Deus? E curiosamente, talvez alguns discordem do que eu vou falar, mas sim, é possível.
vamos ver uma situação aqui que não se refere à música exatamente, mas se refere a profecias. E nós vamos ver dois homens reprovados diante de Deus, mas que vão trazer profecias verdadeiras. Deus vai falar com eles e eles vão falar disso com um povo, com pessoas. O primeiro exemplo que eu vou dar aqui é o de Balaão e depois Caifás. Vamos começar com Balaão. Então o anjo do Senhor lhe disse: Porque já 3 vezes espancaste a jumenta, eis que eu saí para ser o teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviara de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria e ela deixaria com vida. Números 22, 32 e 33. Percebe? Um anjo está falando com ele, está dizendo para ele que o caminho dele é perverso diante de Deus, mas olha o que acontece um pouco mais à frente no mesmo livro de Números, entre Balaão e Deus. E, encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse este: Preparei 7 altares e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: Torna para Balaque e fala assim. Números 23, versículos 4 e 5. Então Deus fala com Balaão, mas nós vimos que ele era um homem perverso. Tão perverso que, quando Israel conquista Canaã, você vai ver algumas passagens que vai deixar isso muito claro, Balaão morre no confronto. E Balaão, queridos, é tão perverso o que ele fez, que ele se torna um símbolo negativo que aparece nas epístolas de Judas, é o caminho de Balaão, ai dos que seguem o caminho de Balaão. Vai aparecer nas cartas do Apocalipse novamente, né? Como negativo, aqueles que têm a doutrina de Balaão, que são reprovados por Deus. Mas Deus falou com ele, Deus colocou uma palavra dele e ainda mandou ele dizer aquelas palavras para o rei, ok? Um exemplo. Segundo exemplo que eu falei, então, Caifás. E Caifás, um deles, que era o sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. João 11, né, do 49 ao 51, profetizou que Jesus deveria morrer para a nação. Um fato, uma verdade. Mas de um homem também que está totalmente contra os propósitos de Deus. Tanto que foi responsável pela morte, né, de Jesus Cristo ali, um dos responsáveis no caso. Então, é possível que alguém da linhagem ímpia fale alguma coisa de Deus, ou seja, até produza uma música que venha falar das coisas de Deus, que venha até adorar a Deus? Sim, é possível. Porém, nestes casos, tem uma segunda consideração que nós devemos fazer: o perigo do engano. Como assim o perigo do engano? O apóstolo Paulo, ele fala uma advertência muito séria sobre a astúcia de Satanás, que ele usou desde o princípio para enganar o homem, né? Ele torceu a palavra de Deus lá para enganar a Eva. E olha o que Paulo fala conosco aqui, agora em 2 Coríntios. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Olha só, enganou, astúcia, né? De alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Ou seja, coisas que possam mexer com os nossos sentidos, com o nosso entendimento das coisas de Deus. E Paulo completa isso, olha só. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ou seja, os ministros da injustiça, os ministros de Satanás, eles conseguem sim se transfigurar em anjos de luz, e para isso eles fazem N situações. Por exemplo, nós vamos ver um caso no Apocalipse, no capítulo 13, onde a besta que sobe do mar, né, o falso profeta, eu falei um pouquinho sobre isso nos estudos sobre Apocalipse, falo sempre inclusive, ele faz sinais e maravilhas diante do mundo e faz com que todos adorem a besta. Percebem?
eles se transfiguram em anjos de luz. Então o perigo do engano, ele existe. Eles podem fazer alguma coisa que fale de Deus? Podem. Podem produzir alguma coisa que tem a ver com louvor? Podem. Mas há o risco de nós sermos enganados. Então nós precisamos de discernimento em relação a essas músicas. Por quê? Ele pode ser apenas um jeito de fazer com que o povo de Deus, com que algumas pessoas que não têm entendimento, sejam enredados, levados a seguir pessoas, ou movimentos, ou ensinos e assim por diante. Então, o que mais que a gente pode falar aqui? A música, queridos. A música ela ensina, a música ela inspira. Então quando eu paro para ouvir uma música, eu estou abrindo o meu coração, a minha alma, o meu espírito para aquilo que ela traz, tanto na sua melodia, quanto na sua letra. Se existem, como muitos afirmam aí, esse método de você colocar mensagens subliminares, você colocar mecanismos de manipulação dentro da música, ok, mas também hoje em dia isso nem está sendo mais tão implícito assim. As coisas do diabo elas estão muito escancaradas. Algumas músicas são explícitas daquilo que elas fazem. Então quando eu estou ouvindo uma música, seja via mecanismo ou não, eu estou me sujeitando àquela mensagem. Eu estou me sujeitando àquilo que ela quer moldar dentro de mim. E por mais que algumas letras possam ser muito tranquilinhas, bonitinhas, nós temos que lembrar de um outro detalhe que eu falei aqui. Nós temos somente 2 espíritos que influenciam esse mundo. Só 2. Ou uma pessoa ela é influenciada por Deus, ou ela é influenciada pelo espírito das trevas. O apóstolo Paulo é muito claro nessa questão, quando ele fala sobre isso. As 2 influências que nós temos nesse mundo. Então quando eu estou ouvindo uma música, eu estou me sujeitando à influência que estava sobre a pessoa que a produziu. Preciso me lembrar desse detalhe. E o apóstolo Paulo vai fazer 3 exortações, 2 em 1 Coríntios e 1 em Romanos, que podem nos ajudar ainda a embasar na nossa decisão quanto a essa pergunta. Eu posso ouvir uma música secular, seja ela rock, seja ela o que for, né? E Paulo vai nos ensinar algumas coisinhas bem interessantes. Vamos ver o que ele fala. Só queria lembrar de outro detalhe ainda, antes de entrar nesse ponto aqui. Que não é só música que causa dúvida às vezes não, tá? Existem outros assuntos também que, por não estarem na lista daquele, eu chamo assim, pecados, causam dúvida se a gente pode ou não fazer. Os princípios que o apóstolo Paulo dá aqui servem para música ou para qualquer outra coisa, se nós os aplicarmos corretamente. A primeira exortação que ele faz, ou melhor, a primeira exortação que ele faz está em 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu posso fazer qualquer coisa, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou por nenhuma, né? Como diz o texto. Então a pergunta aqui é: quem governa a minha vida? Paulo está dizendo aqui que ele não ia deixar que nenhuma dessas coisas, que até lícitas, ou seja, não havia nada de uma ilicitude explícita em algumas coisas, mas mesmo assim ele não se deixaria dominar, não permitiria que isso dominasse ou controlasse a vida dele. E aí entramos num dos aspectos do fruto do Espírito, a questão do domínio próprio. Quando nós somos cheios do Espírito, temos o poder de Deus, nós somos capazes de resistir a qualquer coisa, sutil ou não, que possa exercer alguma influência sobre o nosso espírito, sobre a nossa vida, sobre a nossa alma. O apóstolo Paulo fala o seguinte em Romanos 6,16, ouçam bem. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então perceba que, olha o que Paulo está falando aqui, eu vou ser o servo daquele a quem escolher, né? Para me sujeitar a ele. Vamos lembrar de novo o que eu falei, só existem 2 espíritos que atuam nesse mundo, ou é o Espírito Santo, ou é o Espírito das Trevas. Então, a quem nós estamos nos sujeitando? A quem nós estamos colocando o governo da nossa vida?
Mas tem a ver com a música? Sim, tem, porque eu estou permitindo que aquilo que esses espíritos produziram venha me trazer prazer, me trazer algum tipo de satisfação e coisa dessa natureza. Então, tem a ver com a servidão. Eu vou permitir que controle a minha vida. A segunda exortação que o apóstolo Paulo nos faz tem a ver com resultados efetivos. Estava vendo uma reportagem no Fantástico alguns dias atrás e um assunto que também já acontece várias vezes aí no Brasil, não só no Brasil, no mundo, a questão de investimentos. Quando nós fazemos investimentos, ou uma poupança, ou fazemos aplicações por aí afora, o que nós queremos? Um resultado, nós queremos um ganho financeiro. E todo mundo sabe que um ganho financeiro seguro, estável, ele não é mágico, não acontece de uma hora para outra, mas sempre aparecem aquelas ofertas mirabolantes, com resultado rápido, com percentuais altos de rendimento. E aí, os gananciosos que não sabem esperar vão atrás, e estava vendo alguns casos ontem. Ontem não, 6 dias atrás. Um perdeu 600 mil, outro perdeu quase 1 milhão e por aí vai. Dinheiro que eles pouparam para a vida deles, para a aposentadoria, desapareceu por conta de não saber esperar, por conta de ganância, resultado imediato. E isso tem a ver um pouco com algumas coisas que nós fazemos na nossa vida, isso tem tudo a ver com o pecado. Porque o pecado ele traz resultado imediato. Algumas coisas desse mundo trazem satisfação imediata, mas cobram um preço alto no futuro. E às vezes a gente nem percebe, nós somos ludibriados pela situação. Então a segunda exortação vai falar sobre isso, a questão de resultado. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Todas as coisas me são lícitas. Vai repetir o que ele falou em 6,12. Mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Ou seja, nem todas trazem um resultado efetivo para a minha vida pessoal, espiritual. Elas podem me trazer alguma coisa momentaneamente, mas não traz nada de duradouro. Ou seja, aquilo não vai render nenhum lucro espiritual para a minha vida no futuro. Nada. É só uma questão momentânea. Então, a pergunta aqui, naquela primeira, era quem governa a minha vida? Agora aqui é edificação ou implosão? Nós estamos trabalhando para edificar a nossa vida, estou acrescentando elementos que vão edificar ou que vão implodir a minha vida em algum instante? Essa é a pergunta, nesse caso aqui. Por quê? Lembra que eu falei que quando nós ouvimos uma música, e quando eu falo em ouvir música, que isso para mim é muito próprio. Sabe por quê? Houve uma época que eu passava aos sábados 6 horas ininterruptas ouvindo música. Todos os sábados. Me lembro disso com muita clareza. Sábado, 6 horas da tarde eu parava e eu ouvia música das 6 à meia-noite. Então quando nós paramos, permitimos que as músicas entrem na nossa vida aqui, nós estamos então sendo tocados por aquela mensagem, como eu disse. Nós estamos sendo influenciados para aquilo que está sendo passado para a gente. E o que é pior, que algumas vezes nós nem sabemos o que estamos ouvindo. Essa é a grande verdade. Nem sabemos o que as pessoas estão falando para a gente. Tem mais essa ainda. Então, nós devemos nos entregar, nós devemos participar de coisas que vão trazer crescimento efetivo. E não de coisas que de alguma forma possam nos prejudicar. E os piores males, sabe quais são? Aqueles que não parecem. Os piores males que a vida nos destrói são aqueles que não parecem males. São aqueles que não tem problema nenhum. Isso aqui é tranquilo, você não pega nada. E aí pode ter escondido armadilhas perigosas para a nossa alma. São coisas que não figuram no rol das coisas ilícitas, no rol das obras da carne lá que o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5. Não estão naquela lista. Mas são coisas semelhantes que ele fala bem no finalzinho dessa mesma narrativa que podem nos enredar. Então, no que se refere à música, nós temos por trás dela forças e influências ambíguas, bem e o mal, Deus e o diabo. É muito simples a coisa. Eu sei que alguns países não possam concordar com o que eu estou falando, alguns talvez fiquem bravos com o que eu estou falando aqui, mas é muito simples o processo, não é muito complicado a questão toda. E aí, ou ela é boa ou ela é má. Então não fica dúvida sobre a natureza da música.
quanto à sua origem. Se nós vamos ouvir uma música, nós vamos conhecer a sua origem, entender a sua letra, de onde ela veio. Eu pergunto para vocês aqui, que estão aqui comigo, vocês iriam num lugar, num médico, que vocês não conhecessem, não soubessem nada da formação dele, deixaria mexer no corpo de vocês? Pelo menos a especialidade. Não, você não conhece ele, você nem sabe quem ele é. Alguém vai deixar mexer no seu corpo, alguém que você não conhece? Acredito que não, né? Não vai. A Sara foi no dentista esses dias, Sara. E aí, ela era dentista de verdade? Era. Você conhecia, foi indicação. Alguém que você, então, você confia em deixar mexer ali no seu corpo, tratar os dentes e assim por diante. Então, como é que nós vamos entregar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, as nossas emoções a alguma coisa que a gente não conhece? Porque também vai influenciar dentro da nossa alma, dentro do nosso ser, vai tocar de alguma forma lá dentro, principalmente dependendo dessa origem. E outra questão ainda, né? Alguns ritmos musicais têm uma conotação clara com o mal, muito clara. No caso do rock comum, do rock secular, você pegar algumas linhas, elas são ligadas profundamente a movimentos subversivos, a causa rebelde, sensualidade, rebeldia de toda a natureza. Por exemplo, dá uma olhadinha no que mudou a juventude lá nos anos 60 nos Estados Unidos, o movimento do rock. Então, alguns gêneros musicais têm essa conotação, né? Ali, estou falando no aspecto secular, tá, pessoal? Deixando bem claro. Então, nós temos que tomar cuidado com essas questões também. Então, eu quero terminar esses pensamentos aqui com duas palavras, uma de Jesus e uma do apóstolo Paulo. Jesus disse: Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. E Paulo disse: Mas aquele que tem dúvidas se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. Então, tanto Jesus quanto Paulo estão falando da questão da dúvida aqui, né? Aquele que fica no meio termo. Paulo está falando da questão da comida, aqui em Romanos 14. Porém, e a comida, igreja, falando de comida, falando de coisas lícitas. O comer, se até eu comer, se eu não comer ali com convicção que eu posso comer aquilo ali, se eu consagrei, eu posso estar errando, você imagine coisas que afetam o espírito, se eu também tiver dúvida dessas questões. Então a dúvida, ele é um indicador muito forte para nossas vidas. Se há dúvida, não importa se é em relação à música, não pode ser de qualquer outra situação. Se existe dúvida, há um grande risco de nós estamos nos envolvendo com alguma coisa que pode até ser lícita, que pode nem se configurar como pecado, mas que poderá prejudicar as nossas vidas, a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, seriamente em algum momento. Então, essas são as minhas considerações à pergunta do Ricardo. Ele perguntou se o cristão pode ouvir rock, e eu falei de uma maneira mais genérica aqui sobre a questão da música em geral. Qual é a sua opinião sobre isso? Tá? De repente você tem uma opinião diferente? Comenta aí, manda suas opiniões aqui, manda suas considerações e de repente você vai até nos ajudar a enxergar algumas coisas que a gente não comentou aqui hoje no nosso quadro Respostas. Então é isso, não esqueça da inscrição no canal, não esqueça de curtir os vídeos, de ativar as notificações e de compartilhar. Nem que seja para falar, olha a besteira que esse rapaz falou, nem seja para isso, mas compartilhe lá, de repente, né, alguém pode nos ajudar ainda mais, espalhe isso para todo lugar. Então, muito obrigado pela sua audiência mais uma vez no seu canal A Palavra Responde. Tchau, tchau.